Fala galera, é verdade que George Washington era um canabista? Vamos saber logo depois da vinheta, fica aí com a gente. Fala galera, eu sou o Sapão, esse é o Mundo da Cannabis e hoje a gente vai saber se George Washington, o primeiro presidente americano, era um ativista pró-cannabis, era um canabista, era um industriário de cannabis, o que ele fazia, né, de acordo com como apontam algumas fontes. Na verdade, desde os anos de 1900, ali, quando começaram a aparecer as primeiras notas de dólar com um balãozinho, igual esse daqui, ó, escrito I grew hemp, né, que saindo da boca do George Washington ali nas notas de $1, que significa eu plantei maconha. Essa polêmica ficou engajada, né, ficou incrustada ali na cabeça dos ativistas de cannabis que abraçaram isso com um certo carinho, né, depois dessa brincadeira das notas carimbadas, e acabaram com muita criatividade criando vários tratados e hipóteses sobre como que George Washington utilizava a cannabis sativa na época dele, obviamente, que a gente sabe que é uma época que era permitida. Foi em 2015 quando uma postagem sugeriu que George Washington, além de plantar cannabis, era também um ativista da cannabis, medicinal inclusive, e por isso a gente resolveu pesquisar para saber se o George Washington pode ser apelidado de pai fundador da erva danada, né, da cannabis. Essa lenda, na verdade, é uma lenda, a gente considera uma lenda, né, porque o primeiro presidente cultivador de cannabis teve uma explosão, essa lenda teve uma explosão no ano de 2018, quando uma revista, Smithsonian, que é inclusive tem um canal, até fizeram uma publicação nesse sentido, relatou que o cânhamo industrial era, na região dos Estados Unidos, um potente produto, elemento que fazia parte da economia americana, né? Então, George Washington tinha uma fazenda lá em Mount Vernon e nessa fazenda ele plantava várias coisas, inclusive a cannabis, né? Essa revista ela publicou um relatório bem extenso, que de acordo com as fontes lá que foram pesquisadas, ele bateu 100% de precisão com a situação local e com a realidade do George Washington. Então, o relatório mostra que ele cultivou cannabis. O Washington Post também foi atrás dessa notícia e mostrou que no diário dele, que era um diário... a gente está falando de 1765, lá na época em que os Estados Unidos era uma colônia. Então, essa pesquisa do Washington Post mostrou que nessa época o presidente realmente cultivou em grande quantidade num lote que ele apelidava de Muddy Row, né, que deve ser buraco de lama, tal, que era nesse lugar aqui, Mount Vernon. Inclusive, depois desse período quando ele começou a cultivar, ele foi nomeado membro honorário de um conselho agrícola lá, inglês, né, porque era colônia, então ele tinha que ser de um membro inglês. Mas os relatos dizem que esse documento estava muito longe de comprovar que o George Washington exaltava a cannabis sativa para fins medicinais ou até para fumo, né, ou para fins recreativos. A gente já falou em outros episódios, que a gente vai deixar aqui disponível para você, que o cânhamo ele tem um altíssimo potencial e que ele era muito cultivado lá naquela região das Américas, da Ásia, porque ele era muito valorizado pelas propriedades que eles tinham, né, pelo uso. Ele servia para várias propriedades industriais, corda, cordel, bandeira, tecidos, velas de navios. Então, o George Washington ele aproveitou essa onda da colônia, da realeza, né, tendo que consumir essa planta fibrosa e engatou nessa questão do cânhamo. Inclusive ele relata lá no diário que foi bem difícil separar as plantas fêmeas das plantas machos e tal, e ele não estava sozinho. Thomas Jefferson também foi um entusiasta dessa questão do cânhamo lá nos Estados Unidos na época, e também plantou o cânhamo na época, e já provou que ele é um produto que é saudável, né, que tem um cultivo saudável, que cresce sempre no mesmo terreno e com pouca intervenção agrícola. As safras acabam dando grande produção. Então, para o
Thomas Jefferson e George Washington, que é o nossa figurinha aqui do episódio, o cânhamo ele representava uma safra comercial, representava grana, dinheiro. Eles não colhiam para poder fumar, para poder ter ondas psicodélicas, eles estavam atrás era do dinheiro. O cânhamo era uma mercadoria muito útil para você ter por perto e era muito fácil você trocar o cânhamo por dinheiro. Então era muito a fibra, como ela tinha muita entrada, muito comércio, ela foi muito boa. No século XVIII ele era utilizado não só pelos ingleses, né, que era o pessoal que dominava lá os Estados Unidos, mas também vendia muito para os europeus. É uma fibra muito resistente que dava para você confeccionar cordas, telas, tecidos. O óleo de cânhamo mesmo ele era utilizado para você fabricar quase tudo que servia na época, né, pintura, verniz, tudo que era oleoso você usava o óleo de cânhamo. Então era um produto muito rentável e com a safra comercial muito produtiva, né? Era um produto de primeira ordem naquele período. Então quem mais comprava desses americanos, como eu falei, era a coroa portuguesa, que através da Marinha Real, que era uma potência mundial, né? A Marinha inglesa ela é conhecida como uma grande frota de navios, então ele tinha vários equipamentos eficazes, né? Vários navios eficazes e poderosos lá, e a maioria das coisas, os cordéis, as velas, as cordas, tudo era feito de cânhamo, porque o cânhamo durava muito, né? Isso, inclusive na Guerra dos 7 Anos, isso acabou ficando muito comprovado, né? A utilização, o potencial da utilização do cânhamo, inclusive para essa área de corrida militar, armamentícia. Então a Inglaterra aproveitou e explorou lá militarmente o cultivo do cânhamo que já era feito nos Estados Unidos, e por isso os produtores daquela região e daquela época também acabaram entrando nesse cultivo do cânhamo. A gente contou, inclusive nos nossos episódios da história da cannabis, né, que inclusive a história da cannabis são um compilado de episódios que são os mais assistidos no nosso canal, porque conta exatamente a verdadeira história de como o cannabis chegou, como ela era utilizada, e a gente disse lá nesses episódios que os portugueses chegaram a cultivar cânhamo aqui no Brasil depois que chegaram. Então é fato que o cultivo de cânhamo no mundo ele era muito rentável. Então nos Estados Unidos não foi diferente. Com esse comércio promissor, lá se tornou um sinônimo de bom lugar para o cultivo, assim como seria no Brasil, né? O Brasil, a gente já disse também aqui em várias oportunidades que por conta da condição climática e do solo, a gente conseguiria produzir horrores de cânhamo. Então praticamente todas as 13 colônias americanas nessa época produziam, e todas elas produziam e vendiam para a Marinha Real, né? Ou seja, eles já praticamente vendiam a safra inteira. Mesmo depois da Revolução, o recém-criado Estados Unidos, em desenvolvimento, estimulava a produção de cânhamo, porque era um produto ainda, né? Era uma espécie de commodity que circulava, né? A corda, e servia para várias outras tarefas cruciais, até mesmo para manejo de solo, ali o cânhamo era útil, entendeu? Então fazia saco para armazenamento de grãos, linho fino, né? Roupas ruins, conserto de redes de pesca, conserto de velas, consertos menores, cordas. Então por isso não é de se admirar que George Washington, o primeiro presidente americano, e seu amigo, né, Thomas Jefferson, também tenham se mostrado defensores desse tipo de produto, que é o cânhamo, que é uma planta extremamente útil. E tá óbvio, tá bem diferente da maconha que a gente conhece hoje em dia, a questão do cânhamo, né? Porque em 1937, como a gente contou, na proibição, o cânhamo começou a ser marginalizado, porque ele era comparado à cannabis. Todo mundo dizia que ele era uma substância parecida com a cannabis. Então em 1970, quando proibiu a cannabis e se transformou ali no pior dos pesadelos do mundo e entrou na guerra às drogas, ele começou a ser criminalizado, e a cultura de produção, né, do que você poderia fazer com o cânhamo, do potencial do cânhamo, também acabou se perdendo e se marginalizando. A nossa conclusão é que, no final das contas, o Washington ele não usava cannabis para fumar, não era um ativista da cannabis, e sim, ele era um produtor de cânhamo, até porque naquela região não tinha como se falar, naquela época não tinha como se falar em proibicionismo, porque a cannabis é legal. E apesar de hoje o cânhamo tá incrustado, né, nessa associação direta à maconha e ter o filme queimado durante anos, as variedades que tinham naquela época de cultivo lá do cânhamo era bem diferente da que a gente tem hoje, que tem 1 bilhão de THC. Naquela época o THC já era baixíssimo, o cânhamo já é conhecido por ter 0,2, né, pouco THC. Então o THC já era baixíssimo e as plantas em geral também tinham,
e isso mostra que ele não tinha nada a ver com uso recreativo ou com uso medicinal. Então, com relação ao cultivo, a gente pode dizer que ele era sim um cultivador, mas não um usuário. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje, que fala de uma curiosidade. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo e a gente se vê no próximo episódio, beleza? Valeu, galera!